Hoje eu vou falar sobre bioestimulantes do solo, uma temática que tem tido um grande auge no campo argentino nos últimos 2 ou 3 anos, com a proliferação de muitos produtos no mercado. Meu nome é Felipe Berens Kremer e sou professor da Cátedra de Manejo e Conservação de Solos da Faculdade de Agronomia da Universidade de Buenos Aires e também pesquisador do CONICET. Abaixo pode-se ver um dos precursores desses bioestimulantes, um exemplo, como é o lignito, que pode se transformar em leonardita, contendo uma grande proporção de ácidos úmicos e fúlvicos. Primeiramente, devemos entender que o núcleo da agricultura da Argentina se desenvolve na região pampeana, com solos derivados de loess com mais de 60% de silt e areias muito finas, uma abundância de fitólitos, argilas 2:1, como as elitas, que resultam em uma alta fragilidade e degradação física. Como se observa à direita, quando os agregados entram em contato com a água ou com a pressão de maquinária, eles se desintegram, trazendo problemas como a filtração, baixa aeração e também aumentando a erosão do solo. Por isso, nesse contexto, os agentes biológicos têm uma alta importância e, porém, os bioestimulantes também. O que sabemos é que os bioestimulantes, em geral, melhoram o desempenho das culturas e também da saúde do solo. Eles possuem diferentes formas de aplicação, pode ser no solo ou foliar, e esta melhora geralmente reside no aumento do desenvolvimento radicular, tolerância a diferentes tipos de estresse, aumento na eficiência do uso de nutrientes e produtividade em geral. Mas nos últimos anos surgiram muitos produtos e pouco se sabe, por exemplo, da dosagem deles e como eles atuam no solo. Então, neste caso, trabalhamos com um produto que tem quase 50% entre ácidos úmicos e fúlvicos em partes iguais, e o que queremos saber é qual é as doses recomendadas dele e qual é os mecanismos de estabilização do solo. Para isso, preliminarmente fizemos 2 tipos de estudos, um estudo em vaso para saber qual era a dosagem enquanto à produção da biomassa vegetal. Para isso utilizamos 3 solos, um de Córdoba, um de Chaco e outro de Salta, todos com mais de 70% de silt e areias muito finas. Utilizamos 6 doses do produto líquido e se manteve sempre a capacidade de campo. Usamos terra seca fina ao ar e utilizamos 3 ciclos de umedecimento e secado para reconstruir a estrutura do solo. Utilizamos raigrass como biomassa. Isso se fez no invernáculo, quer dizer, uma casa de vegetação, e o ensaio durou 3 semanas. Sim? Então, quais são os primeiros resultados desse trabalho? É que para todos os tipos de solo, os efeitos significativos foram como sem produto, quer dizer, as doses não importaram tanto e todos os rendimentos aumentaram com só a inclusão das doses. Até quando a dose aumentou, às vezes a produtividade diminuiu. Quer dizer, com a dose 1 é suficiente. Então, a nossa ideia é continuar trabalhando para saber se teve um problema de nutriente limitante, algum problema de toxicidade, por que foi esse declínio dessa biomassa tanto seca como úmida. Em outro estudo, mas agora a campo, nós avaliamos qual é o efeito da incorporação desse produto em 10 litros por hectare depois de um mês e analisamos a estabilidade estrutural. Como se vê aqui na imagem da esquerda, vemos que embaixo está a aplicação do produto com 10 litros por hectare, que se vê muito mais verde, e por em cima mais amarelo, com uma vegetação mais rala, né? Mais deficiente. Então, a amostragem foi 3 monolitos compostos para cada unidade experimental, e nesse caso trabalhamos com solos de Córdoba e Chaco. Então, nesse trabalho, nós utilizamos a estabilidade estrutural por Levy-Zonet, onde distingue os processos de estabilização dos agregados por slacking, desgregação mecânica, que tem que ver com a coesão, e o microagregamento ou microfissuração, sim? E também uma média entre eles. Então, podemos ver que em todos os testes, o produto sempre aumentou a estabilidade dos agregados, isso foi muito positivo. E também encontramos que teve baixos valores de estabilidade estrutural no teste de Stashido, que é o slacking, que isso se deve sempre, ou quase sempre, ao grande conteúdo de silt mais areias muito finas, que fazem que os agregados aumentem rapidamente a pressão interna e que acontecesse slacking. E
O maior efeito foi encontrado na desgregação mecânica, sim, que esse teste está relacionado com a coesão, e essa coesão está relacionada com o aumento da matéria orgânica, justamente relacionado com o aumento do produto que estamos colocando, né? Aumento do teor de ácidos úmicos e fúlvicos que estamos colocando no solo, sim? Também nos solos do Chaco, que era o solo mais frágil, o interessante é que, com a média, ele passou de uma categoria proposta por Le Bissonnet de inestável a estável. Então, essa é uma das primeiras determinações que nós estamos fazendo, uma das primeiras determinações para entender os mecanismos de como atua esse produto no solo e quais são as recomendações agronômicas para esse produto. Muito obrigado e graças.